Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Jurandir Neves e sou um dos diretores da 7IT Solution Education. Hoje estamos iniciando com vocês uma série de conversas sobre a parte de dicas de design instrucional para desenvolvimento de conteúdos eletrônicos. Voltados até mais para quem está começando a desenvolver em cima de ferramentas de autoria, ou seja, usuários de negócios que estão desenvolvendo em cima de ferramentas de autoria, baseado no modelo de Rapid Training ou Rapid Learning. Por isso, essas dicas começam a ser fundamentais para vocês, para que torne o conteúdo de vocês mais aderente, mais interessante para o usuário de vocês. Assim sendo, a gente vai começar hoje com a primeira dica, que é sobre a parte de gráficos. Quando a gente fala de gráfico, muita gente se remete aos gráficos de Excel, gráficos em pizza, gráficos em barra, gráficos voltados para a parte mais de parte financeira, contábil, ou até a parte comercial mesmo, mas em relação a dados. Mas aqui, não necessariamente, a gente está falando de gráficos nesse sentido. Gráficos, como dicas de design instrucional para vocês, referem-se a dois grandes mundos. O primeiro deles, ao uso de gráficos estáticos. Mas o que seria isso, gráficos estáticos, Jurandir? Gráficos estáticos, gente, basicamente, é todo aquele gráfico que é uma ilustração, que pode ser também uma fotografia ou mesmo até uma modelagem. Quando eu falo de gráfico estático, eu estou falando de coisas paradas, sem animação. Esse é um dos grandes grupos que nós utilizamos. Um outro grupo que existe dentro dos gráficos é a parte de gráficos dinâmicos. E aí a gente inclui quem? Basicamente, as animações, os vídeos e também toda a parte de realidade virtual e também realidade aumentada. A gente costuma dizer que a inserção de um gráfico ela pode vir muito bem a substituir um texto. Um gráfico aliado a um texto bem sucinto ou uma breve descrição faz com que o seu conteúdo fique muito mais aderente e faz com que o índice de retenção do teu usuário na absorção daquele conteúdo seja bem elevado. Se a gente utilizar, por exemplo, um gráfico dinâmico, como um vídeo, né, e com uma narrativa em cima dele, maior ainda vai ser o grau de retenção de aprendizagem. Mas isso a gente vai ver num outro capítulo, num outro bate-papo que a gente vai ter sobre dicas que vai incluir a parte de áudio. Por hora, o que eu quero deixar de recado para vocês, utilizem sempre que possível gráficos, sejam eles gráficos estáticos, sejam eles gráficos dinâmicos. E lembram do Excel que eu falei? Ele vai se encaixar exatamente, o gráfico de Excel, vai se encaixar exatamente na categoria de gráfico estático. Eu posso sim estar fazendo um conteúdo sobre, sei lá, uma parte comercial, sobre as estatísticas comerciais, como é que está, como calcular um ROI, por exemplo, e eu preciso ilustrar isso com um gráfico. Joia, é extremamente interessante colocar esse gráfico ao invés de botar um batalhão de texto. E botar o gráfico, né, estático, nesse caso, com uma narrativa, pode ser algo bem interessante para vocês. Mas com relação ao áudio, volto a dizer, a gente vai ver num próximo capítulo desse bate-papo, dessa série de bate-papos que a gente está tendo com vocês. Gente, valeu, um grande abraço a todos e espero vocês no próximo bate-papo sobre dicas de design instrucional para a geração de conteúdos digitais. Ok? Um grande abraço e até a próxima.